Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para iniciar a nossa última aula da carta, do estudo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu quero já começar agradecendo aos pastores Sérgio Quintanilha e João Luiz, que me ajudaram aí ministrando, as aulas de 2 a 5. Eu ministrei apenas a primeira aula, estou retornando aqui. Então, muito obrigado a esses pastores amigos que com certeza trouxeram aqui muito ensinamento, Foi um período muito bom, de grande aprendizado com os irmãos, tanto nessas aulas que estão gravadas aí, para quem quiser assistir a partir de agora, quanto nos encontros que nós fazemos no Zoom. Encerrando essa aula, a gente vai ter um tempo ali no Zoom para conversar, para trocar ideias, para tirar dúvidas também. Eu quero então começar essa aula. Nós vamos ler e estudar hoje o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 6. E antes de dar início, eu quero aproveitar esse tempo para olhar com você o livro, A carta de Timóteo é uma carta com orientações à igreja. É uma carta pastoral, mas uma carta que tem orientações não apenas para pastores, é uma carta que ensina muito a vida prática da igreja, e ela é muito atual, uma carta que realmente nos trouxe verdades que precisam ser aplicadas hoje. E nós vamos encerrar hoje, mas uma outra carta que é muito importante, que complementa esse estudo, seria a carta de Tito, que você pode também estudar posteriormente. Então Paulo escreve essa carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, e ele começa falando sobre as doutrinas, que ele precisa fazer ajustes na vida da igreja, questões doutrinárias. O apóstolo então fala também, dando continuidade à questão das autoridades, as mulheres, a orientação, a prática, a vida das mulheres dentro daquela sociedade, sim, mas com certeza as verdades bíblicas se aplicam a qualquer sociedade em qualquer tempo. Então nós estudamos a respeito disso. Depois ele fala de forma específica a orientação daqueles que são chamados a serem pastores, bispos, diáconos, presbíteros, ou seja, pessoas que fazem parte da liderança da igreja. E ele faz uma orientação chamada a fé. Na última lição, no capítulo 5, são deveres sociais, como lidar com idosos, com viúvas, com aqueles que enfrentam mais dificuldades dentro da vida da igreja, e encerrando também com orientações a respeito do cuidado da igreja com os seus pastores, presbíteros, E então, como trazer novas pessoas para o ministério, não impor as mãos precipitadamente, orientações a respeito da vida desses homens, e aí nós encerramos o capítulo. Chegamos então no capítulo 6 e temos aqui a oportunidade de entender as palavras do apóstolo nesse final. Eu gosto sempre de ler o texto todo, Aliás, eu orientei desde a primeira aula que você fizesse uma leitura de todo o capítulo, de todo o livro, de uma vez só, para ter um entendimento completo. Então, antes de começar o estudo, eu quero ler o capítulo com os irmãos. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Eu estou lendo na Almeida, século 21. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos crentes e amados. Ensina essas coisas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada,
mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam com os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que possui, ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Deus, obrigado pela leitura dessa palavra. Que a meditação nela agora possa nos enriquecer e principalmente nos levar à prática da vida cristã. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Querido, eu utilizei aqui para preparar esse estudo principalmente o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Por que isso? Porque o comentário do pastor Hernandes, ele tem uma característica que é a característica de colocar o posicionamento de outros comentaristas. Então isso facilita. Então, para poder ajudar você, se você quiser futuramente estudar, eu preferi me ater nesse comentário. Eu olhei alguns outros, Berkeley, mas me ative mais nesse comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, tá bom? Bom, então vamos ao texto. Como é que ele começa então? Os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, ele está falando dos deveres dos servos, né? Escravos. Então a gente precisa olhar para uma sociedade que é uma sociedade escravocrata, né? Estima-se que na época em que Paulo escreveu esta epístola, haviam mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Muitos deles eram instruídos e cultos, mas não livres. Muitos eram servos, domésticos e trabalhadores rurais. Outros eram funcionários, artesãos, professores, soldados e gerentes. Todos, porém, eram considerados por seus senhores meros instrumentos laborais. O comentarista Golding tem razão em dizer que a instituição escravagista era uma das maldições do mundo antigo, e como ferramentas vivas os escravos carregavam o Império Romano nas costas. Então perceba que aquela era uma sociedade em que os escravos eles faziam parte. Alguns tinham profissões, tinham seus trabalhos,
mas eram considerados escravos. Eles não tinham domínio sobre a própria vida, eles não tinham liberdade de ir e vir, eles estavam ali para executar aquilo que os seus senhores ordenavam. Então, essa é uma sociedade escravocrata. Nós sabemos que a Bíblia não aprova a escravidão. Então, a gente precisa entender, mas o que está acontecendo aqui se Paulo está dando normas para a maneira como escravos deveriam se comportar? Bem, antes, vamos primeiro olhar para essa realidade de que a Bíblia não aprova a escravidão. Né? Deus não aprova a escravidão. Porque tanto os senhores como os escravos têm o mesmo valor aos seus olhos, aos olhos de Deus. Uma vez que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, ao olhar de Deus, as pessoas são iguais. Né? A nossa sociedade é que trata as pessoas de forma diferente, e aquela sociedade, no caso, também fazia isso. Um outro texto muito interessante, muito bonito, Gálatas 3:28, diz que em Cristo não há escravos, nem livres, pois todos são um em Cristo. Olha, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então perceba que o texto aqui não está aprovando a escravidão. Agora, Paulo está numa sociedade que é escravocrata. E aí a ideia dele aqui é que um combate direto à escravidão traria uma rebelião que nesse contexto histórico, nesse momento do avançar do cristianismo, ela não era interessante, porque essa rebelião ia barrar o avançar do cristianismo, essa rebelião ia impedir que as pessoas pudessem ter um encontro com Cristo, serem transformadas e de dentro para fora promoverem a mudança, a transformação. Perceba que eu não estou dizendo aqui que cristãos devem ser pessoas pacíficas que aceitam tudo. Não. Mas nós precisamos de estratégias. E nesse momento a estratégia não era combater a escravidão com tantas pessoas, mas mostrar para aquelas pessoas, tanto escravos quanto senhores de escravos, qual deve ser a visão e a atitude de um cristão. Porque a partir dessa atitude, a partir desse conhecimento da palavra e da ação do Espírito Santo de Deus, eles encerrariam a escravidão, porque perceberiam que isso não vem de Deus e que a relação precisa ser diferente. Né? A relação entre trabalhador e empregado, vamos dizer assim, ela precisava ser ajustada de acordo com a palavra de Deus. Então, olha só o que Paulo diz. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então Paulo está normatizando o quê? A postura dos escravos, a postura daqueles que se convertiam e que estavam na posição de escravos, e aqueles que também eram convertidos e estavam na posição de senhores. Porque isso sim traria mudança naquela sociedade. E nós vimos essa mudança que chegou até nós. Né? Agora, existem aqui orientações tanto para quem era escravo de um incrédulo e para quem era escravo de um cristão. Olha só que interessante o verso 2. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos crentes e amados. Ensina essas coisas. Bom, que lição nós podemos tomar daqui então, já que a escravidão ela não é aprovada por Deus e nós já vivemos numa sociedade que compreende isso? Bom, compreende, mas como é que estão estabelecidas as relações entre patrão e empregado? Percebe? Então hoje ainda nós podemos aplicar essa palavra à relação entre patrão e empregado, que muitas vezes é pior do que a relação de um escravo daquele tempo. Pessoas são exploradas hoje. Exploradas. Se submetem ao trabalho ganhando um mínimo, se submetem a condições desumanas de trabalho. Por quê? Porque necessitam do trabalho. Então isso acaba se tornando uma escravidão. Não podem abandonar, não podem sair. É como se fosse uma escravidão. Então qual é a relação que Paulo diz nessas relações? Bem, se você é um cristão, você precisa ser um exemplo onde você está trabalhando. Você precisa ser um modelo ali.
porque a maneira como você vai honrar o seu trabalho, você vai honrar a Deus e isso vai ser vida para a proclamação do Evangelho. Se você tem um patrão cristão, você não pode explorá-lo, nem se aproveitar disso. Meu chefe é crente, estou tranquilo, né? Ele é uma bênção na minha vida, e aí você abusa e aproveita do tempo de trabalho para fazer outras coisas, chega atrasado, né? Mas foi ele que te colocou lá, ele é irmão da igreja com você. Nada disso. Ali é um lugar onde você precisa ser modelo. Então o que Paulo está falando é que a partir desse exemplo, dessa maneira de lidar nessa relação, é que nós vamos fazer as mudanças que precisam ser feitas. A mudança da escravidão foi uma mudança provocada assim com muitas dores, né? Com muita luta. As diferenças raciais, né? Todas as lutas que a gente ainda vive hoje, elas precisam ser travadas. Mas acima de tudo nós precisamos entender os valores da palavra, que quando são aplicados e transformam a vida do homem, a realidade à sua volta é transformada. Então, em primeiro lugar, que você seja um exemplo. Se você está na condição de trabalhador, seja um exemplo de trabalhador. Se você está na condição de patrão, seja um exemplo de patrão. Um exemplo de quem serve a Deus, de quem ama e de quem trata com justiça aqueles que estão submetidos a você. Então, acho que esse é um bom legado que nós podemos ter desse início, dessa orientação do apóstolo, já que hoje, de forma muito clara, a escravidão é algo que não é próprio, né? E ainda precisa ser combatida. Infelizmente, ainda existem essas relações no mundo e muito perto aqui de nós. Vamos continuar. Paulo, então, continua falando agora sobre essa questão do quê? Dos mestres, daqueles que estão ensinando. Lembra que essa é uma carta que combate, né? Muito agnosticismo, muitos ensinos errados. Então Paulo está forte em cima de Timóteo, falando sobre a importância dele conhecer aqueles que são falsos mestres e ensinar a igreja a identificar esses falsos mestres. Então vamos ao texto. John Stott diz o seguinte: em 1 Timóteo 1, de 3 a 7, Paulo observa as especulações dos falsos mestres quanto à lei. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, a condenação feita por eles a coisas criadas por Deus. Agora, em 1 Timóteo 6, de 3 a 5, ele os caracteriza com os que se desviam da sã doutrina, dividindo a igreja, motivados pela avareza. Então aqui ele vai dar características desses falsos mestres. Vamos ao texto então. Como podemos identificá-los? Verso número 3. Os falsos mestres são governados pela mentira. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é da doutrina que é de acordo com a piedade. Ou seja, os falsos mestres, eles são ligados, guiados pela mentira. Então você pega, quando você compara com a palavra, você vê que o que ele está ensinando parece até ser muito bonito, mas ele não vem da palavra de Deus. Os falsos mestres são governados pelo orgulho. Versos 4. É arrogante e não compreende nada, mas delira em questões de discórdias acerca da palavra. Dessas coisas não nascem invejas, brigas. Olha só o que acontece. São pessoas que são maliciosas, né? Eles não compreendem, mas eles falam com arrogância. Sabe aquela pessoa que fala bonito? Quando fala você acha até que não é isso aí, acho que é o certo. Mas na verdade é só arrogância. Não tem palavra de Deus, é mentira. Os falsos mestres são governados pela ganância. Olha só o que diz o verso 5. Essas disputas de homens, né, por entendimento corrompido e privado da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Falsos mestres são pessoas que ensinam, mas os seus ensinos são sempre voltados para o lucro. Estão sempre querendo o dinheiro. Perceba que, infelizmente, no nosso tempo, nós temos visto alguns exemplos disso, né? Pessoas que falam bem, que ensinam a palavra, mas que no final sempre tem alguma coisa em troca. Então a gente tem que ficar atento a isso. Como é que é essa administração? Como é que é essa liberdade? Paulo já falou de que é digno de salário o obreiro, mas como é que isso está sendo colocado aqui? Está sendo motivado para ganância, pela ganância. E ele vai falar um pouco mais a respeito disso.
Preste atenção que o próprio apóstolo Paulo é um modelo completamente diferente disso. Ele chegou até mesmo a recusar o sustento da igreja de Corinto para que ninguém o acusasse de ganância. Ele nunca mercadejou a palavra de Deus, nunca vendeu a palavra de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então o apóstolo Paulo é um exemplo disso, de sacrifício. Ele não vendia o evangelho. Ele muitas vezes preferia nem receber nada, trabalhar, para evitar que isso gerasse problemas na vida da igreja. Então ele é um exemplo para nós, então ele pode falar disso. E graças a Deus nós podemos falar disso também, porque temos sido exemplo, e a nossa igreja tem sido exemplo de cuidado e de zelo. Paulo diz, nunca cobiçou de ninguém prata e ouro, no Atos 20, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Então ele não era uma pessoa avarenta, não era uma pessoa que estava ali com ganância. John Stott está correto em sua interpretação ao dizer que Paulo nos ofereceu 3 testes para identificar um falso ensino. Então, quais são esses testes? Este ensino é compatível com a fé apostólica? É uma verdade? Tem características de unir ou dividir a igreja? E promove a piedade com contentamento? Ou, pelo contrário, promove a cobiça? Então, a gente percebe aqui que Paulo está nos dando orientações para identificarmos falsos líderes. Agora, falou-se da riqueza. E como é essa relação com os recursos? Os cristãos mais simples, os cristãos mais pobres. Vamos ao texto então. Verso 6. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Então a riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. A riqueza não é fonte de felicidade, como muitos estão dizendo por aí, né? Mas a piedade sim. Aqui o pastor Hernandes diz que o termo grego autarkeia, traduzido por contentamento, significa uma suficiência interior que nos mantém em paz a despeito das circunstâncias exteriores. John Stott ressalta que o contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a cristosuficiência. Olha só que coisa linda, né? Não é ter para garantir tudo, não é a riqueza que está garantindo tudo, mas é Cristo que está garantindo tudo. Romanos 8, 28, o que diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você perceba aí que o texto ele está nos levando a refletir a respeito do que realmente nos sustenta, do que realmente é fonte de alegria para nós. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você é. A grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas a piedade com contentamento. Então, pessoas piedosas, pessoas que têm um olhar para a essência da vida e da vida do outro, que sabem entregar mais do que receber, e ele vai falar disso aqui mais à frente, essas sim são pessoas que têm contentamento, ou seja, expressam vida plena, alegria, independente da quantidade de dinheiro que tem no bolso ou na conta. O livro de Provérbios diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Provérbios 13, 7. Paulo em 2 Coríntios 6, 10. Como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o apóstolo Paulo. Essa é a nossa verdadeira fonte de riqueza. O Hernandes cita aqui um texto muito interessante. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse: o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. Olha só que interessante, né? O homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. É claro que Paulo não está fazendo apologia da pobreza, nem combatendo a riqueza. Paulo não censura a riqueza, ele combate a avareza. Não é pecado ser rico, nem é virtude ser pobre. Então, a questão não é se você é pobre ou rico. A questão é como você lida com o dinheiro. Como o dinheiro fala
ao seu coração? É ele que te domina? Golding afirma acertadamente que a nudez final da morte mostra e sublinha a nudez inicial do nascimento. É o texto de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então o que ele está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte: olha, a experiência da riqueza, né, a experiência do dinheiro nessa vida não vai servir de nada para a próxima vida. É o que diz lá no versículo 7. Porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Então ficar preso à riqueza é inútil. Porque para onde você vai levar tudo que você está construindo aqui? Para lugar nenhum. Então desfrute do que você tem, mas não seja preso ao dinheiro. Mais uma palavra do primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller. Aliás, quando ele morreu, algumas pessoas perguntaram a seu contador no cemitério: quanto o Dr. John Rockefeller deixou? E o contador respondeu: ele deixou tudo, não levou nem sequer um centavo. Percebe? As pessoas querem saber quanto deixou. Deixou tudo, porque a gente não leva nada daqui. Então fique atento a isso, querido. Esse ponto é um ponto muito importante nesse tempo de tanto materialismo, né? Que orientação do apóstolo. Em terceiro lugar, podemos viver satisfeitos com muito pouco. Olha só o verso 8. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. A gente precisa se contentar com um pouco, com o suficiente. E essa pandemia está ensinando isso para a gente. Essa pandemia está mostrando que a gente não precisa de tanta ostentação como estava na moda falar, né? Uma vida simples, uma vida tão melhor, uma vida cheia da presença de Deus. Comida, roupa e abrigo. É o bastante para nosso contentamento. O comentarista Willis diz que estamos tão saturados de luxos que nos esquecemos de como desfrutar as coisas mais essenciais. Olha o que diz Provérbios 15:16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Perceba que qual é o seu verdadeiro valor? É aquilo que você possui? Não tem problema nenhum ser rico. Paulo vai falar mais à frente sobre isso. Mas quando aquele que é pobre deseja isso, olha o que o texto vai nos dizer. O desejo de ficar rico é uma armadilha que conduz ao pecado. Versos 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Perceba que a questão é aonde está o seu coração. Jesus foi categórico em afirmar que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha o que diz em Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha, se você se resume por aquilo que você possui, você ainda não entendeu o que é viver de verdade. Vamos olhar esse texto por dentro. O ambicioso caminha por uma estrada escorregadia. Não há segurança na riqueza, é volátil. O ambicioso é dominado por desejos tolos e destruidores. A cobiça é como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. A ambição não tem fim. A ambição leva à destruição. Por isso é importante tomar muito cuidado com isso. Ah, mas eu não posso desejar crescer, eu não posso desejar ser alguém na vida, eu não posso desejar ter uma vida melhor. Pode, mas para quê? Qual é o verdadeiro propósito? Você quer só ter uma vida melhor para esbanjar dessa vida? Para humilhar as pessoas que já te humilharam? Qual é o verdadeiro propósito? Percebe? Eu conheço pessoas que são ricas e que são pessoas muito humildes de coração, são pessoas com o coração aberto. Conheço gente que é pobre e é soberbo e sonha em ser rico para humilhar o outro. Esse é o caminho do cristão? Então vamos ao texto. O ambicioso mergulha sua vida na ruína e destruição.
O ambicioso coloca as coisas acima de Deus e das pessoas. O ambicioso desvia-se da fé, é o que diz aqui no verso número 10, eles se desviaram. O ambicioso flagela a si mesmo com muitas dores. Sofre porque o seu desejo nunca é plenamente saciado. Então a ambição, ela gera sofrimento. A ambição gera sofrimento. Olha aqui as palavras de John Stott citadas por Hernandes Dias Lopes. Paulo não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Perceba que a questão aqui não é riqueza e pobreza, mas contentamento e cobiça. A cobiça nunca vai gerar o verdadeiro contentamento, nunca vai trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. O contentamento vem de algo que deve estar dentro de nós, que é a presença do próprio Cristo. Paulo então continua falando agora a Timóteo como ele deve ser exemplo para as pessoas. E aqui, de forma específica, olhando para líderes, né? Como líderes precisam ser exemplo nesse tempo em que há falsos mestres, nesse tempo em que há pessoas gananciosas, e nós precisamos orientar a igreja e viver como exemplo, para que a igreja, as pessoas à nossa volta nos vejam. E quando eu falo nos vejam, não estou falando só a mim, pastor, não. Estou falando com você também, servo de Deus que está seguindo as orientações dessa carta. 5 ordens são dadas pelo apóstolo, dos versos 11 a 16. Em primeiro lugar, o pastor precisa fugir da ganância. Verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça. Então, foge da ganância. Perceba que, nesse ponto aqui, fugir é o melhor caminho. Não, mas eu me garanto, eu dou conta. Não, foge. O comentarista Warren Wiersbe, quando ele diz que há ocasiões em que fugir é sinal de covardia. Verdade. Como Neemias, né, no verso 6, no capítulo 6, no verso 11, ele diz: porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Nesse caso aqui, Neemias está sendo seduzido, né? É uma armadilha para ele. Então ele não pode fugir. Mas olha só outras ocasiões em que fugir é um sinal de sabedoria e um meio de alcançar a vitória. Por exemplo, o exemplo clássico de José, lá em Gênesis, capítulo 39, verso 12. Então ela o pegou pela roupa e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, nessa ocasião aqui, quando José está sendo seduzido pela mulher de Potifar, o que ele faz? Ele encara e diz assim: não, eu aguento. Não, ele foge. Então, ganância, a gente tem que fugir. Começou a ter muitas ofertas, começou a coisa a crescer muito rápido, começou a perceber que algumas coisas não estão lícitas, mas você continua desejando, foge. Foge, porque isso não vem de Deus. Em segundo lugar, o pastor precisa seguir as virtudes cristãs. Antes segue, ainda no verso 11, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha só que orientações, não só para pastores, hein? Principalmente para pastores e líderes. Primeiro, segue a justiça, significa integridade pessoal. Segundo, a piedade. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que é modelo, procure caminhar de forma correta, seja uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem uma devoção prática, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de boas obras, piedade. Terceiro, fé, que pode ser traduzida por fidelidade. Nesses tempos em que as pessoas estão tão oscilantes, tão temerosas, você precisa ser firme, precisa demonstrar fidelidade a Deus. Amor é o quarto. É a atitude de sacrificar-se pelos outros em vez de explorar os outros. Um verdadeiro líder, ele está sempre disposto a se sacrificar pelas outras pessoas, não apenas a sugar, a tirar delas. Então você está tendo aí como perceber líderes verdadeiros, né? Quinto, a constância, da ideia de perseverança.
de permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Perseverar não é ser perseverante, não é ser teimoso. Ser perseverante é saber qual é o alvo. O alvo é Cristo, eu estou indo na direção dele e eu permaneço firme, independente das circunstâncias. E por último, a mansidão. Mansidão é poder sob controle. Mansidão. As coisas estão se abalando, até acusações, situações difíceis, mas você permanece tranquilo, porque tem fé, porque tem amor, porque sabe que tem diante de si a justiça de Deus, então permanece manso. Quantas orientações, né, irmãos? Terceiro lugar, o pastor precisa combater o bom combate com fé. O verso 12. Trava o bom combate com fé. Você precisa ser uma pessoa de fé. Em quarto, o pastor precisa tomar posse da vida eterna. Esse aqui é bem interessante, né? Apodera-te da vida eterna, para a qual foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então é viver com o olhar na eternidade. Quem vive com o olhar na eternidade não tem ganância. Sabe viver com o que tem. Fica feliz porque tem alimento, porque tem roupa, porque tem abrigo. O olhar na eternidade, apontando para Cristo, vivendo a vida aqui, mas cumprindo os propósitos da eternidade. Em quinto lugar, o pastor precisa guardar seu mandato imaculado até a volta de Jesus. Alguns pontos devem ser destacados aqui, e aí a gente continua na leitura do texto bíblico. Primeira exortação é feita diante de Deus e de Cristo Jesus, é o verso 13. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Aí Paulo exorta. Segundo, o exemplo de Cristo inspira o pastor a guardar o mandamento imaculado. Então, o exemplo de Cristo, né, o sacrifício de Cristo é uma inspiração para o pastor e para todos. O pastor precisa manter-se fiel até a volta de Jesus. É o que ele fala nos versos 14 e 15, né? Sem mácula, irrepreensível. Guarda este mandamento até a vinda do nosso Senhor. É importante a gente pensar nisso, porque tantos estão fraquejando, quantos começam bem a caminhada, e há um outro texto que diz que melhor é o fim das coisas. Nós precisamos ser firmes com Jesus até o fim, porque ele resistiu até o fim. Quarto, o pastor precisa viver na perspectiva da majestade de seu Senhor. Toda a glória é do Senhor. Verso 16. O que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. É ele seja honra e poder eterno. Amém. Tudo para Cristo. Tudo para Cristo. Essa deve ser a nossa vida, esse deve ser o nosso ensinamento. Irmão, se um dia eu começar a pregar outra coisa, me chama num cantinho e conversa, pastor, o que houve? Pastor, não era assim, o que houve? Pastor, perdeu a palavra. Glória toda para Cristo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um servo. Eu sou inútil diante de Deus, mas Ele tem alegria em me usar, então eu me alegro em servir. É assim que você deve viver, irmãos. E agora, caminhando para o final, os cristãos ricos, né? Ele falou primeiro aos que desejam ser ricos. Agora ele vai falar aqueles que já são ricos. Versos 17 a 19. Vamos então. Quais são as orientações para aqueles que já são ricos? Você que é crente e tem uma boa conta bancária, tem um trabalho, um bom salário, é um grande empresário. Você pode ter Jesus? Você pode ter todas essas riquezas? Claro que pode. Mas vamos ver quais são as orientações do apóstolo para esses irmãos. Falamos aos pobres, que não devem ser gananciosos, e os ricos. Vamos lá. Em primeiro lugar, os ricos devem ser despojados de soberba. Olha o verso número 17. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Então não tenha orgulho porque você é rico. Tudo que você tem precisa estar debaixo da autoridade do Senhor. Os ricos, em segundo lugar, devem confiar em Deus e não no dinheiro. O fato de você ter dinheiro não vai resolver tudo que você tem. Olha ainda a continuidade do verso 17. Nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em
Deus, mas em Deus. A nossa riqueza, a riqueza não deve ser confiança para você. E a gente está vendo agora, interessante, né, esse movimento do coronavírus, que dinheiro no início não estava servindo de nada. Pessoas riquíssimas. E de forma ainda mais veemente os ricos, as viagens que fizeram. E aí? A riqueza estava trazendo salvação? Nada. Ninguém conhecia nada da doença e agora ainda conhecemos muito pouco. Então a riqueza não pode trazer confiança, certeza para nós. Os ricos devem desfrutar daquilo que Deus lhes dá. Olha só o verso 17, verso 17, o final. Que não concede Põe a esperança na incerteza das riquezas. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então não é pecado desfrutar do que você tem. Deus te deu condição, desfrute, alegre-se, mas lembre de não ser soberbo. O seu desfrutar não pode ser para humilhar os outros. Desfrute sim, coma, viaje, faça suas coisas, mas tudo para a glória de Deus, tudo submetido a Deus. Porque às vezes é numa viagem dessa que Ele vai te usar para encontrar uma pessoa e ministrar uma palavra a ela. Talvez é numa reunião importante que Deus vai te usar para que outra pessoa seja alcançada para Ele, aquele rico que nunca entraria aqui em Vital Brasil numa igreja, mas você está lá com ele e pode ser usado por Deus. Então desfrute sim, se alegre sim, mas lembre de não confiar no dinheiro, nem ser soberbo. E no verso 18, os ricos devem dar daquilo que recebem de Deus. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Queridos, eu fico muito feliz, porque eu conheço pessoas que são ricas e que são grandes bênçãos no reino de Deus. Gente que investe em missões, gente que investiu na construção dessa igreja, que investe em construção de templos, que ajudam pessoas que estão em dificuldade e ajudam mesmo, porque entendem que os recursos nas suas mãos são para abençoar a vida de outros. Aí sim, eu creio e oro por esses, porque eu sei que o dinheiro na mão dele, Deus está multiplicando, que Deus multiplique ainda mais para que o nome de Deus seja engrandecido. John Wesley dá um conselho: ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem e deem tudo o que puderem. Olha só, você trabalha, você ganha, você economiza, tenha um coração aberto para doar também. Não pense só em si mesmo. Jim Elliot, o mártir do cristianismo no Equador, diz: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Olha isso. Que interessante, né? E em quinto lugar, os ricos devem fazer investimentos para a eternidade. Verso 19. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, se você tem muito, não confie nisso. Faça investimentos para a eternidade. Invista em vidas, invista em pessoas, invista no reino de Deus, invista na proclamação do Evangelho. Tenha certeza de que, ao morrer, você não vai ter uma conta muito gorda, cheia de recursos, que poderiam ter abençoado tantas pessoas. E Deus colocou isso tudo nas suas mãos. Louvo a Deus por aqueles que são ricos e que têm agido dessa maneira, porque não são gananciosos. O apelo final do apóstolo, versos 20 e 21, destacamos logo no verso 20. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Então, ele deve ser preservado de modo inviolável. Tudo isso que nós estamos recebendo nesses textos, nesses estudos, precisa ser guardado. A palavra grega paratek, traduzida por confiado, significa literalmente um depósito. O comentarista Berkeley diz que essa palavra descrevia o dinheiro depositado em um banco ou nas mãos de um amigo. Quando se pedia o dinheiro de volta, era dever sagrado entregá-lo em sua totalidade. Então, Paulo está dizendo, olha, guarda isso com segurança. Tenha
tudo isso que você está aprendendo, o Evangelho, ele deve ser guardado por você. É um tesouro precioso que você tem. E essa palavra é para nós. E continuando, o Evangelho não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. Evita conversas insignificantes e profanas e as objeções dos que falsamente se chama conhecimento. Por que isso? Porque olha o que aconteceu com alguns se desviaram da fé por professá-lo. Então, evita discussões inúteis, evita entrar em controvérsias, evita um monte de debate. Não, o Evangelho é maior, Cristo é maior. Então, se aproxime de Cristo, guarde o tesouro que é Cristo, porque é Ele que vai dar sustento a você. E para encerrar, a graça seja convosco. Queridos, é linda essa palavra de encerramento. Por quê? Porque tudo que temos e somos é graça. Pastor, tudo que nós aprendemos aqui parece ser muito difícil. Pastor, são muitas coisas para contextualizar. Quando eu olho para a minha vida e eu me comparo com a vida do apóstolo Paulo e Timóteo, pastor, eu estou muito longe disso. Fique com essa última palavra do apóstolo. Dizem que as últimas palavras de alguém são sempre muito importantes, né? Graça. Querido, se hoje eu sou um pastor, é por graça. Se eu não sou uma pessoa gananciosa, é por graça. Se eu sou fiel à minha esposa, é por graça. Se eu sou fiel à minha igreja e procuro conduzi-la de acordo com a vontade do Senhor, é graça. Não sou eu, porque de mim, dos meus olhos, do meu desejo, sou pecador. Você precisa ter consciência disso. O apóstolo Paulo era um pecador, mas ele entende que a graça de Cristo o libertou. E confiado nessa graça, ele vive, ele avança e ele acerta o alvo, porque ele vive para Cristo. Olha as palavras aqui de Hans Burke. É unicamente do poder dessa graça que Timóteo e a igreja são capazes de resistir os hereges, afastar-se de sua influência e viver na verdadeira bem-aventurança. Em última análise, nem Paulo, nem Timóteo conseguem proteger a si mesmos ou a igreja de descaminhos. Unicamente a graça de Deus é capaz disso. A graça é suficiente. Ela nos basta. Amém. Que bênção, irmãos. Que bênção foi esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Eu encorajo você a continuar participando da nossa Escola Bíblica Vital. Sempre temos tempos maravilhosos na presença do Senhor. Eu encorajo você a continuar estudando a Bíblia. Nós temos a Trilha Vital, você está lendo? Continue firme. É um tempo em que vários estão desistindo, mas eu e você somos dos que vamos até o fim. Que o Senhor te abençoe. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua direção. Obrigado porque no Senhor nós temos contentamento, alegria, experiências. Obrigado pela Igreja Batista em Vital Brasil, que tem buscado conhecer a Tua Palavra. E mais do que conhecer, viver a Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a gente se vê daqui a pouco no Zoom, o Senhor nos permitindo assim ter mais um tempo de conversa, de dúvidas e de agradecimento a Ele. Que Deus te abençoe.